a Rússia é a nação mais sancionada da história, lutando uma guerra desastrosa na Ucrânia que parece destinada a permanecer em um impasse ruinoso e sangrento. Separatistas e terroristas, percebendo a vulnerabilidade, realizaram diversos ataques bem-sucedidos dentro da própria Federação Russa. A Rússia realmente está à beira do colapso ou poderia se reerguer? Existem paralelos históricos entre a Federação Russa e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas antes dela, e alguns foram rápidos demais ao se apoiar nesses paralelos como prova de que Putin e a Rússia estão se preparando para um colapso final. A questão de se a Rússia pode sobreviver aos próximos anos depende de uma variedade de fatores, e em conhecer a diferença entre a Rússia de hoje e a União Soviética que a precedeu. O paralelo mais óbvio é a guerra na Ucrânia, que espelha a campanha aventureira da Rússia no Afeganistão nos anos 80. E exatamente como a guerra no Afeganistão, essa campanha também está se provando ser um longo e desastroso caso. Porém, para os que defendem que paralelos históricos não indicam que a Rússia se prepara para o colapso, as diferenças entre Afeganistão e Ucrânia são marcantes. Primeiramente, a diferença mais evidente são as mortes. A União Soviética invadiu o Afeganistão para sustentar seu falido governo comunista em 24 de dezembro de 1979. O 40º Exército foi enviado para uma suposta campanha rápida contra as forças Mujahideen. Essas eram algumas das melhores forças soviéticas na época, e a guerra serviria para reforçar seu flanco sul contra o avanço anticomunista e demonstrar seu poderio militar para o mundo. Isso está parecendo familiar? Caso contrário, a campanha no Afeganistão logo se atolou quando os Mujahideen se mostraram mais resilientes que o esperado. O êxito dos Mujahideen em resistir ao exército soviético logo motivou os Estados Unidos e aliados a enviar ajuda militar para a região do conflito. A história não se repete, mas gosta de rimar. A guerra logo se tornou assimétrica, com a União Soviética tendo superioridade militar, ainda assim falhando em alcançar quaisquer objetivos políticos e trazer um fim decisivo à resistência. Essa parte deve soar familiar aos americanos. A guerra duraria pouco mais de 9 anos e resultaria na humilhante retirada das forças soviéticas, juntamente com 15 mil mortos e 54 mil feridos. Aqui, as semelhanças entre os conflitos param completamente, porque enquanto uma contagem exata de baixas é difícil de determinar, as estimativas tendem a girar em torno de 500 mil de baixas após 2 anos de combate. O que é verificável é o fato de que mais de 85 mil acordos de herança para soldados russos mortos foram registrados até agora. A Ucrânia estima que a Rússia sofreu quase 500 mil de baixas, com 1/3 desses mortos em ação, enquanto a inteligência americana e britânica relatam mais de 300 mil baixas. O que a maioria das fontes concorda é que a Rússia provavelmente já perdeu toda a sua força de invasão inicial até agora. A taxa de baixas é impressionante, e relatos e vídeos das linhas de frente na Ucrânia mostram que a Rússia está começando a enterrar seus mortos no próprio país, em vez de levá-los de volta para casa. Também se acredita que a Rússia está propositalmente atrasando as notificações de morte aos familiares para evitar a indignação pública. Redes sociais mostram famílias russas reclamando de perder contato com seus homens após serem enviados para a frente de batalha. Muitos descobririam semanas ou meses depois que seu ente querido morreu na frente de batalha. Porque a Rússia está sofrendo tantas mais baixas em uma fração do tempo, no entanto? Existem vários fatores em jogo aqui, o mais óbvio sendo que, ao contrário do Afeganistão, a Ucrânia é uma guerra industrial. 2 exércitos se encontram no campo de batalha, implantando armas em escala industrial. Já o Afeganistão era um conflito assimétrico, com combates em intensidade constante, porém baixa. Os Mujahideen não conseguiram introduzir armamento pesado devido à enorme superioridade russa. A ajuda militar americana em ambos os conflitos também é dramaticamente diferente. No Afeganistão, a ajuda foi mantida para armas pequenas e defesas aéreas portáteis, coisas que poderiam ser discretamente disseminadas e transportadas pelo campo pelas forças Mujahideen. A arma de defesa aérea Stinger foi fundamental para encerrar a tática da Rússia de dominar escaramuças com as forças Mujahideen
usando tropas de assalto aéreo altamente móveis. Contudo, isso é insignificante perto dos armamentos que os Estados Unidos podem enviar à Ucrânia e os estragos resultantes. A resistência da Ucrânia contra a Rússia permitiu que os Estados Unidos e aliados enviassem grandes quantidades de equipamentos pesados para apoiar as forças armadas ucranianas. Isso incluiu obuseiros M777 equipados com munições de fragmentação e projéteis guiados por sistema de posicionamento global, sendo este último usado com resultados devastadores até que a guerra eletrônica russa reduziu sua precisão para menos de 10%. Os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade são provavelmente o sistema de armas mais famoso da guerra, por bons motivos. O sistema de artilharia de alta mobilidade permitiu que a Ucrânia, com menos de 40 dessas unidades, devastasse as forças russas. Já houve vários incidentes de unidades russas inteiras sendo aniquiladas com um único ataque de vários foguetes Gimler, incluindo unidades profundamente na retaguarda, que cometeram o erro de entrar em formação matinal, sem perceber que estavam sob o olhar atento de um drone ucraniano. O mais famoso desses ataques pode ser a destruição da Escola Técnica Profissional número 19 em Makivka, na Oblast de Donetsk. Exatamente às 11h57 da noite, em 31 de dezembro de 2022, a Ucrânia disparou uma salva de foguetes Gimler de uma bateria High Mobility Artillery Rocket System, seguida por outra salva 2 segundos depois e uma terceira salva 1 segundo depois disso. Pouco depois, os foguetes destruiriam a escola técnica, onde centenas de soldados russos, muitos deles recrutas recentes, estavam alojados. As baixas variam muito, com a Ucrânia alegando que o ataque matou entre 400 e 500, com mais 300 feridos. Enquanto isso, a Rússia disse que apenas 63 morreram, atualizando para 89 2 dias depois. Uma ligação interceptada entre um soldado russo e sua esposa revelou que centenas de corpos foram retirados dos escombros e transportados em caminhões, segundo o relato do soldado. Com a verdade em algum lugar no meio, as baixas da Rússia são as piores desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e isso colocou uma séria tensão na Federação Russa e em Putin. O cansaço da guerra ajudou a impulsionar o fim da aventura no Afeganistão, assim como ocorreu com o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. Na atual guerra da Ucrânia, o cansaço do conflito está gerando certa instabilidade na Rússia. Mas para os defensores da teoria de que a Rússia está à beira do colapso, vale a pena uma análise mais detalhada. Durante a guerra do Afeganistão, as mães soviéticas lançaram uma campanha que contribuiu para o fim do conflito. Contudo, Vladimir Putin possui um controle muito mais rígido sobre a Federação Russa do que Mikhail Gorbachev teve sobre a União Soviética. Putin criou um estado de propaganda muito cuidadosamente elaborado, e isso tem impulsionado sua agenda e culto à personalidade por mais de 2 décadas. E seu controle sobre a mídia russa permitiu que ele obscurecesse o verdadeiro escopo do desastre na Ucrânia para a maioria do povo russo. Na verdade, o controle de Putin sobre o Estado russo tem a tarefa de ajudar a dissipar comparações históricas falsas. Mikhail Gorbachev nunca realmente estabeleceu controle sobre os líderes soviéticos seniores com quem frequentemente estava em desacordo. Ele também falhou em controlar pessoalmente a maior burocracia soviética, garantindo aliados-chave em posições de poder e construindo sua base de poder a partir disso. Em 6 anos no cargo, Gorbachev não conseguiu dominar os instrumentos de poder soviéticos. Vladimir Putin, porém, é um caso totalmente distinto. O início de Putin como ditador-chefe russo foi lançado a partir de um astuto ataque de falsa bandeira para se tornar querido pelo povo russo. Em 1999, Boris Yeltsin nomeou Putin como seu sucessor. Yeltsin precisava garantir que um aliado político assumisse o poder após ele para evitar possíveis acusações de corrupção. O problema era que ninguém conhecia Vladimir Putin naquela época, mas ele tinha um plano para mudar isso. Putin utilizou o Serviço Federal de Segurança russo para realizar um ataque de falsa bandeira em prédios de apartamentos em Moscou, atribuído a terroristas chechenos, resultando na morte de mais de 300 civis. Putin jogou a culpa nos terroristas chechenos e jurou trazê-los à justiça. Isso imediatamente disparou sua popularidade e lhe garantiu o apoio popular necessário para vencer a eleição russa. Desde então, Putin tem trabalhado por mais de 2 décadas, cultivando meticulosamente os instrumentos de seu próprio poder.
Ele erodiu significativamente os freios e contrapesos, substituindo adversários potenciais por aliados políticos. Reconhecendo que as verdadeiras rédeas do poder na Rússia estão com os oligarcas, Putin deixou claro em uma série de investigações de corrupção que não toleraria dissidências da elite rica da Rússia. Para contornar a Constituição russa, que proíbe presidentes de buscar uma terceira reeleição consecutiva, Putin colocou seu fantoche pessoal, Dmitry Medvedev, no poder por um único mandato, reiniciando seu relógio político e permitindo que ele concorresse a mais 2 mandatos. Em 2020, ele criou emendas constitucionais, aprovadas pelo parlamento, que reiniciaram seu relógio político, permitindo que concorresse à presidência novamente em 2024, ganhando naturalmente, e mais uma vez em 2030. Putin permaneceu no poder por 24 anos, com possibilidade de continuar por mais 12, tornando-o o líder russo de maior longevidade na história moderna do país. Seu controle sobre os níveis de poder russo é absoluto, o que lhe permitiu aprovar um conjunto abrangente de leis logo após a invasão da Ucrânia, que efetivamente silenciou qualquer oposição a ele, suas políticas ou a própria guerra. Manifestantes na Rússia agora podem enfrentar severas punições, incluindo penas de prisão por qualquer sentimento considerado anti-guerra, uma ferramenta usada por Putin para destruir resistências políticas ao seu governo e à guerra na Ucrânia. Uma vez presos, esses indivíduos podem até ser recrutados para lutar na Ucrânia, e como a maioria dos prisioneiros enviados ao combate, seu destino é quase certo. Estudo revela que 2/3 dos prisioneiros enviados por Wagner para lutar na Batalha de Bakhmut morreram. Dos 20.000 baixas de Wagner em Bakhmut, 17.000 eram prisioneiros. E ainda assim, nem mesmo Putin pode encobrir o efeito que as baixas contínuas estão tendo na Rússia e em seu futuro. Mesmo sem as baixas de guerra, a Rússia experimentou uma enorme fuga de cérebros com a perda de aproximadamente 1 milhão de pessoas do país desde que a guerra começou. Isso gerou uma enorme escassez de mão de obra no país, principalmente no setor de tecnologia, onde estima-se que 100.000 profissionais de tecnologia da informação deixaram seus empregos e se mudaram para o exterior. Em 2023, 42% das indústrias russas enfrentaram escassez recorde de trabalhadores no país. As indústrias mais atingidas foram a manufatureira, industrial, mineração e transporte. Uma verdadeira preocupação para um país onde a indústria e a mineração compõem uma porcentagem desproporcional do produto interno bruto russo. Estima-se que 2.500 cientistas de alto nível deixaram o país, resultando no que está sendo chamado de desastre intelectual. No entanto, ainda pior do que isso são as sanções impostas ao país, que interromperam os esforços de cooperação entre pesquisadores russos e muitos colegas globais. O Instituto de Tecnologia de Michigan tinha uma pesquisa conjunta em Skolkovo, mas foi encerrada após a invasão russa na Ucrânia. Os cientistas russos foram cortados das revistas científicas ocidentais, impossibilitando a publicação de seus trabalhos para revisão por pares no exterior. Essa falta de revisão resulta em estagnação científica e falta de inovação. A Rússia também foi excluída de projetos científicos conjuntos de ponta na pesquisa moderna. Projetos como o Grande Colisor de Hadrons demandam cooperação internacional devido ao alto custo e complexidade. Porém, a ciência russa ela não pode mais se beneficiar da cooperação nesses projetos. Também houve um êxodo massivo de capital da Rússia. Junto com sua expertise, os russos que fugiram após a invasão da Ucrânia levaram suas economias com eles. E eram os russos mais ricos que podiam se dar ao luxo de sair em primeiro lugar. Estima-se que 11,5% de todas as economias pessoais nos bancos russos, totalizando 41,5 bilhões de dólares, foram transferidas para o exterior em 2022, saindo da economia russa. Essa perda de capital significa menos russos investindo em empresas russas, levando a uma queda na economia geral. Agravando os problemas da Rússia estão a baixa natalidade e a falta de imaginação no país. A Rússia tem tentado retificar isso, atraindo migrantes do exterior, embora cada vez mais esteja direcionando esses profissionais para as linhas de frente da Ucrânia. Sua longa relação com a Índia começou a azedar depois que agentes russos foram descobertos operando uma rede de tráfico humano dentro da Índia,
canalizando indianos desesperados para a Rússia e atraindo-os com promessas de cidadania e bons empregos. Esses bons empregos, no entanto, acabaram sendo no exército, que tem oferecido contratos extremamente lucrativos, tanto na Rússia quanto no exterior, para qualquer um disposto a se juntar com pagamentos finalmente comparáveis aos recebidos pelos membros do serviço dos Estados Unidos em média. O inteligente, porém, é que a Rússia não está pagando esses pacotes de pagamento adiantado. Em vez disso, eles são pagos ao longo do curso de um alistamento. Esses funcionários são inevitavelmente enviados para as linhas de frente, uma estratégia calculada para que a maioria se torne baixas e a Rússia não precise pagar integralmente. O êxodo de empresas ocidentais da Rússia também contribui para sua instabilidade. O país perdeu dezenas de bilhões de dólares em investimentos estrangeiros em capital e equipamentos após a guerra. Algumas empresas foram forçadas a abandonar seus equipamentos, que foram rapidamente confiscados pelas autoridades russas. Companhias aéreas tiveram que abandonar aviões de passageiros na Rússia, que se recusou a devolvê-los apesar dos pedidos. Isso prejudicou significativamente as empresas ocidentais na Rússia. Mesmo após o fim da guerra e o levantamento das sanções, elas não gostam de regimes imprevisíveis que podem ameaçar seus ativos a qualquer momento, tornando a Rússia um investimento pouco atraente, ainda que as sanções fossem suspensas. Os setores mais atingidos pelas sanções são o médico e energético da Rússia. Pouco depois do início da guerra, a Rússia começou a ficar sem medicamentos críticos para o câncer, levando a um aumento nas mortalidades. Desde então, a Rússia tem trabalhado para evitar as sanções globais ou colaborar com a China para contorná-las. Contudo, o setor energético russo foi devastado pelas sanções, com o capital ocidental representando uma porção significativa dos investimentos nas operações de gás e petróleo, expansão das instalações e perfuração de novos poços exploratórios. A manutenção básica foi impactada, com a Rússia dependendo de tecnologia ocidental para sua infraestrutura energética, a qual não possui expertise técnica para produzir internamente. Agravando esse problema está uma agressiva campanha de drones da Ucrânia, visando a produção e exportação de energia russa. Isso levou a uma proibição de vendas de gasolina estrangeira, que a Rússia tem fingido ser apenas um alinhamento com as políticas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas na verdade é necessário devido a uma dramática interrupção da produção de energia russa. Nem todo o dano à sua indústria vem das sanções. A Gazprom inicialmente cortou o gás natural para a Europa como uma forma de chantagear a União Europeia contra o apoio à Ucrânia. Putin esperava que a dependência europeia pelo gás russo lhe desse alavancagem para dobrar a Europa à sua vontade, mesmo antes das sanções. Na verdade, o presidente Barack Obama já alertava a Alemanha na década de 2010 sobre sua excessiva dependência da energia russa, dando a Vladimir Putin a corda necessária para enforcá-los. A chanceler alemã, Angela Merkel, descartou suas preocupações, alegando que a América estava presa em uma mentalidade de Guerra Fria. Em vez disso, ela perseguiu uma política de engajamento econômico com a Rússia, acreditando que o comércio mútuo seria muito benéfico para a Rússia descartar, incentivando outras potências europeias a fazer o mesmo. A política de Merkel levou a um desastroso acoplamento à energia russa, que levaria a um desacoplamento extremamente doloroso em 2022. A chantagem da Rússia de cortar o gás natural para a Europa fracassou espetacularmente. Eles acreditavam que os ocidentais eram fracos e acomodados demais para arriscar sua prosperidade, a fim de frustrar seus planos na Ucrânia. Isso se mostrou muito errado, com fontes alternativas de energia sendo rapidamente exploradas. O maior desafio para a Rússia é que seu mercado de gás natural dependia quase totalmente do consumo europeu, devido à dificuldade de transporte e falta de instalações para liquefazê-lo e exportá-lo via navios. O país luta para substituir a receita perdida, especialmente considerando que a tecnologia necessária para construir plantas de exportação viria de empresas ocidentais. A indústria petrolífera da Rússia, o setor mais crucial de sua economia, resistiu melhor às sanções, mas ainda sofre bastante. Os limites de preço europeus fizeram com que o petróleo russo se tornasse pouco lucrativo, forçando a Rússia a vender próximo do ponto de equilíbrio. Para piorar a situação, nações como a China e a Índia aproveitaram o desespero da Rússia exigindo descontos acentuados,
Apesar do aumento drástico nas exportações para ambos os países, a receita russa seguiu em queda. Porém, para compensar seu orçamento reduzido, a Rússia começou a tributar as receitas do petróleo usando os preços do Brent em vez dos preços em euros. Isso significa que a Rússia está canibalizando sua indústria energética, pois os escassos lucros deixam menos dinheiro para investir na expansão das operações, perfuração de novos poços ou manutenção básica. A campanha de drones da Ucrânia só piorou a situação, aumentando a insegurança econômica da Rússia e um futuro extremamente imprevisível. A Rússia tem evitado um colapso até o momento graças ao estímulo artificial de sua economia. No início da guerra, a Rússia possuía cerca de 612 bilhões de dólares em reservas estrangeiras, sendo pouco menos de 300 bilhões de dólares mantidos em bancos ocidentais. Esses fundos foram congelados, mas a Rússia ainda possui uma reserva considerável que pode liquidar, e tem usado para financiar a guerra na Ucrânia e sustentar sua economia. O Fundo Nacional de Riqueza, que valia cerca de 100 bilhões de dólares no início da invasão, estava quase pela metade gasto no início de 2024. As participações do Fundo Nacional de Riqueza caíram 12% no período, com pesados subsídios sendo direcionados à economia para evitar os impactos das sanções. Calcula-se que 2 trilhões de rublos foram utilizados na aquisição de ações em companhias e infraestrutura russas e títulos, e outros 3 trilhões foram diretamente para cobrir o déficit orçamentário de 2023. Se o petróleo cair abaixo de $50 por barril, alguns acreditam que a Rússia esgotará seu Fundo Nacional de Riqueza em 2 anos. Porém, o aumento dos custos da guerra na Ucrânia pode esgotar esse fundo ainda mais rapidamente. 2 pontos que os planejadores ucranianos notaram ao mirar na infraestrutura energética russa, apesar do presidente Joe Biden pedir que eles interrompam temporariamente os ataques para estabilizar os preços globais do petróleo. Alguns acreditam que a Rússia pode continuar criando uma margem de segurança, apesar do petróleo a $60, através de investimentos em ativos e líquidos. Os números financeiros russos mostram que o país está lutando, mas não em perigo imediato de colapso. No entanto, os números russos não tiveram verificação independente desde que a guerra começou e são amplamente considerados completamente falsificados para evitar o pânico interno e negar ao mundo a informação vital que poderia usar para direcionar melhor as sanções. Contudo, um orçamento reduzido para gastos sociais pode gerar graves agitações em breve, especialmente durante a recuperação do custo imenso de cuidar dos muitos feridos e incapacitados pela guerra. Muitos têm comparado os problemas econômicos atuais com os últimos dias da União Soviética, mas essa é uma comparação desonesta. A União Soviética estava praticamente falida quando colapsou, com grandes déficits comerciais e dívidas externas. A economia soviética estava estagnada por 2 décadas, e Gorbachev se recusava a implementar as reformas econômicas propostas que deveriam revitalizar a União. O comércio exterior limitado era majoritariamente baseado em trocas de matérias-primas ou energia por produtos específicos. Em 1988, delegações comerciais soviéticas e americanas se reuniram para discutir como expandir as relações comerciais entre as 2 nações. Os planejadores soviéticos buscavam aprender habilidades de gestão, marketing e produção com a delegação americana, cientes da situação crítica da economia do país. A economia planejada soviética e o controle governamental rígido falharam, levando a União Soviética a um estado de declínio inevitável. Apesar de algumas semelhanças devido ao isolamento da Rússia no cenário global, a economia russa atual é muito mais robusta e saudável comparada aos tempos soviéticos. Diferentemente da economia planejada e rígida da União Soviética, que dependia de subsídios estatais, a Rússia tem uma economia capitalista envolvida no comércio global, apesar de ser a nação mais sancionada da história. A mobilização para a guerra também ajudou a economia russa, revertendo ou congelando indicadores de tendência de queda. Em 2023, a Rússia mobilizou sua indústria para a guerra, criando um comitê governamental especial para supervisionar a produção doméstica. Este comitê tinha o poder de gerir diretamente quaisquer empresas russas críticas para o esforço de guerra e poderia até mesmo forçar o cancelamento de planos de férias e ordenar turnos prolongados.
Muitos produtores de armas russos estão agora trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse boom na fabricação tem estimulado a economia russa em declínio. Mas é uma aldeia Potemkin, pois a economia russa está agora cada vez mais investida na produção de armamentos. Esses itens descartáveis não geram valor de mercado e não servem como investimento econômico. Uma vez que um tanque foi construído, ele não gera valor. Na verdade, ele consome valor exigindo manutenção e combustível. O boom econômico é vazio, e quando a guerra acaba ou os orçamentos estatais para bens de guerra se esgotam, o boom se torna um colapso devido à falta de investimentos em outros setores. Com o foco na produção bélica, fundos e empreendedores para outros negócios se tornam mais escassos. Embora a economia russa seja fundamentalmente diferente da soviética, ela pode eventualmente chegar ao mesmo impasse que a economia soviética enfrentou. Mas não tão cedo. As reservas de Putin devem primeiro acabar, e a Ucrânia está garantido que isso ocorra atacando a capacidade da Rússia de produzir e exportar energia. Outra fonte de instabilidade para a Rússia são as tensões entre suas minorias étnicas. As tensões eclodiram com uma onda de ataques terroristas em Daguestão. Sentindo a fraqueza, separatistas islâmicos lançaram uma campanha violenta contra as forças locais, jogando a região no caos por vários dias. Mesmo fracassando, os extremistas provaram que a Rússia está fraco bastante para ter suas fronteiras desafiadas, um sucesso para outros separatistas. Contudo, a Rússia agiu para manter o controle sobre suas minorias étnicas. Esses grupos foram alvos desproporcionais de recrutamento e convocação pelo exército. Como Moscou sabe, haverá menos agitação pública se as baixas vierem de comunidades de minorias étnicas na Rússia remota versus cosmopolitas em cidades russas étnicas como São Petersburgo. Isso foi chamado de limpeza étnica silenciosa. Mas para essas populações, os grandes pacotes de pagamento são uma oportunidade irrecusável. Os pacotes de pagamento militar, agora aumentados, podem equivaler a vários anos de salário na Rússia rural. O real problema surgirá quando a Rússia não tiver mais minorias étnicas para explorar e mandar para a linha de frente. Quando as baixas aumentarem a ponto de exigir recrutamentos em larga escala na Rússia, e esses recrutas também se tornarem vítimas, o Estado russo poderá enfrentar a instabilidade esperada até o momento. No entanto, a Rússia parece pronta para evitar um novo recrutamento, mesmo com o alarme de que quase esgotou sua capacidade de recrutar de populações prisionais, uma fonte-chave de poder de combate sacrificial. As enormes perdas russas na ofensiva de verão indicam uma necessidade ainda mais urgente de um novo recrutamento. A 83ª Brigada Aerotransportada sofreu baixas massivas recentemente e, segundo blogueiros militares russos, a unidade inteira precisou ser retirada da frente para ser reconstituída. Um soldado da Brigada Aerotransportada de Elite até postou um vídeo nas redes sociais afirmando que iria se render, dizendo que ele e sua unidade não podiam mais continuar e não comiam ou bebiam água há 3 dias. Ele finalizou o vídeo pedindo aos jovens russos que não se alistem no exército. A maior ameaça à Rússia e a Vladimir Putin sempre será interna. Embora seja tentador olhar para todos esses eventos e concluir que a Rússia deve estar perto do colapso, a verdade é que o povo russo sempre teve uma tolerância anormal para baixas. O controle de Putin sobre a população e as estruturas de poder russas também parece resiliente, resistindo à insurreição de Wagner no verão de 2023, quando muitos pensavam que o regime poderia cair. Descubra por que a economia global não precisa da Rússia ou assista a este vídeo no lugar.